A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, cada um dos irmãos, né? Esse dia abençoado, né? Nessa terça-feira abençoada aí pelo Senhor. Estamos mais uma vez reunidos aqui para aprendermos a palavra de Deus, estudarmos juntos a palavra de Deus, para estarmos orando junto, né? Como é bom poder orar, estar em comunhão com os irmãos, orando, buscando a Deus, né? Buscando ao Senhor, neste grupo Encontro e Vida, um momento importante para nós, para buscarmos a presença de Deus e para também estarmos em comunhão, né? Orando pelos pedidos da igreja, orando pelos irmãos, orando pelas famílias e também aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, amém? Então eu quero convidar você nessa noite tão abençoada aí a se assentar, tomar seu lugar, né? Para que a gente possa então juntos estarmos no mesmo propósito, que é de buscar o Senhor enquanto podemos achar, né? Diz a Bíblia, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. E vamos nessa noite bater, né? E abrir-se-nos-á em nome de Jesus. Vamos clamar, vamos buscar a face do Senhor através da oração. E a oração tem poder, amém? Então convido você que está aí na sua casa, eu aqui na minha casa, todos nós juntos a buscarmos ao Senhor, juntos, em família, né? Talvez tenha algum irmão aí na sua casa, eu não sei, talvez você está na casa de alguém, talvez você está sozinho, talvez você está em família, eu não sei, talvez você está no seu carro ainda voltando do seu trabalho, mas vamos todos juntos orar ao Senhor, buscar ao Senhor, amém? Então convido você a realmente colocar seu coração na presença de Deus, sua mente, todo o seu ser, voltados ao Senhor. Vamos estar voltados ao Senhor, né? Na nossa oração, colocando os nossos pedidos, as nossas orações diante do Senhor, porque aquele que ouve a oração, né? Ele ouve a oração do seu povo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Você pode dizer eu creio no poder da oração? Nós aprendemos semana passada, né? Um pouco sobre o poder da oração. Então, vamos juntos orarmos nessa noite, buscando a face do Senhor. Amém? Então, convido você a entrar na presença do Senhor. Não permita que nada venha te distrair, nada venha atrapalhar você nesse momento de oração, de busca do Senhor. É um momento seu com Deus, da sua família com Deus, de um altar ao Senhor na nossa casa, né? Então, não permita que nada venha te atrapalhar. Amém? Senhor, nosso Deus, nós colocamos este grupo em tuas mãos, apresentamos diante de ti, Senhor, mais esse dia de estudo da palavra, mais esse dia de oração, onde estamos conectados, buscando a tua face, buscando, invocando o teu nome. A tua palavra diz que aquele que procura encontra, aquele que bate a porta é aberta, aquele que procura o Senhor encontra. Senhor, nessa noite, Senhor, nós invocamos o teu nome, nós pedimos, Senhor, que possamos adentrar em tua presença, que o teu Espírito Santo tenha liberdade nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias. Vai adentrando agora nesta casa, vai adentrando agora nesta família, vai, Senhor, trazendo um renovo, um fortalecimento, tirando todo o desânimo, tirando todo o cansaço. Pai, olha para este homem, olha para esta mulher, olha para este jovem, esta adolescente, esta criança. Olha, Senhor, nessa hora para cada casa, para cada lar, cada família que se encontra reunido neste momento, nesta hora. Senhor, estamos aqui para buscar a tua presença, estamos aqui para entender a mais sobre a tua palavra, os planos, os projetos, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós queremos, Senhor, ter a nossa mente aberta para compreendermos a tua palavra, que os nossos olhos estejam colocados no Senhor, a nossa fé não esteja abalada, mas que a nossa fé esteja firme, fortalecida no Senhor. Ó Deus, ouve a oração do teu povo, ouve a oração deste homem, desta mulher, Senhor, alguns aqui perto, alguns talvez muito longe, em outras nações, em outros países, mas Senhor, tu és o mesmo, aquele que reina para todo sempre, o mesmo ontem, hoje, para sempre, aquele que está acima de
tudo e de todos. Ó, Pai, como diz na tua palavra, Senhor, o Senhor é aquele que reina, o Senhor é aquele que governa as nações, o Senhor é aquele que está sobre a nossa vida, o Senhor tem o controle da nossa vida. Olha para este irmão, olha para esta irmã, olha para cada um, Senhor, para esta família que agora, neste momento, separa esse tempo para estar na tua presença, esse tempo de oração, esse tempo de busca, esse tempo, Senhor, onde queremos ouvir a tua voz. Fala através do teu Santo Espírito, fala aos corações, sopra, Senhor, como um bálsamo suave seja derramado sobre nós, sopra o teu Espírito, Senhor, como um vento fresco que renova, que fortifica. Senhor, fortalece os braços que estão cansados. Se há alguma seta na mente, que caia por terra, todo empecilho, toda obra contrária, todo mal, tudo aquilo que é lançado contra, que seja por terra, que haja liberdade, atuação do teu Espírito, que haja, Senhor, um gerar de fé nessa noite, que haja um gerar de fé na nossa vida, no nosso coração. Senhor, que a nossa fé não esteja abalada, mas que a nossa fé esteja fortalecida em Ti, Senhor. Nessa noite, Pai, clamamos a Ti, arranca toda a incredulidade, arranca toda impureza, arranca todo pecado, arranca todo mal, vai trazendo nos lares, nas casas, vai trazendo a tua paz, paz que excede todo entendimento, paz que guarda o coração, vem trazendo essa paz. Levante as suas mãos agora onde você está aí na sua casa, declare com fé, declare que haja paz no meu lar, que haja paz na minha casa, que haja paz na minha família, que haja paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a paz que não é trazida por circunstâncias, mas é a paz, é o shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento, que nos dá confiança, que nos dá a certeza que temos um Deus que trabalha por nós, um Deus que vai à nossa frente, um Deus que não perde batalha, um Deus que guerreia pelo seu povo, que dá vitória ao seu povo. Declare nessa noite que haja paz do Senhor na minha casa, todo espírito de confusão, todo espírito maligno que vem para causar divisão, confusão, intrigas, discórdias, palavras que não edificam. Declare agora aí na sua casa, diga que caia por terra no nome de Jesus. Eu declaro paz na minha casa, paz, o fruto do Espírito, a paz, a alegria do Senhor, seja a alegria do Senhor a minha força. Levante as suas mãos aí na sua casa e declare que haja alegria do Senhor na minha vida, que haja alegria do Senhor na minha casa, na minha família, no meio dos meus familiares, que haja a tua bênção, Senhor, que haja saúde. Declaramos saúde nesta noite, declaramos um mover extraordinário do Senhor nessa noite, nas casas e nas famílias. Vai curando, Senhor, vai entrando com cura, vai entrando com provisão de cura nesta noite, vai abençoando a tua igreja, o teu povo, as famílias, cada um que está em oração nessa noite, se levantando em oração, vai abençoando, vai fortalecendo, Senhor, que sejamos fortalecidos pelo Senhor, na força do teu poder, através da tua palavra, que haja fé, uma fé que regenera o nosso interior, que traz fé, que traz ânimo, que traz coragem. Ó, Senhor, que haja em nós coragem nessa noite. Nós clamamos que haja a tua bênção de provisão. Abre as comportas do céu sobre o teu povo e derrama da tua bênção sem medida sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, sobre aqueles que invocam a tua presença nessa noite. Que haja um mover sobrenatural da tua presença, Deus. Que toda obra contrária, tudo que se levanta, caia por terra, como diz no Salmo 91, nenhum mal sobre a nossa vida, nenhum mal sobre a nossa casa, nenhum mal sobre a nossa família, nenhuma praga, nenhuma enfermidade, nenhuma tentativa das trevas, mas que haja a luz do Senhor, a bênção do Senhor, o renovar do Senhor. Ó Deus, em o nome de Jesus, abre as comportas do céu sobre o teu
teu povo, sobre a tua igreja. E derrama bênção sem medida, como diz na tua palavra, que a tua bênção é recalcada, é sacudida, é transbordante, que o Senhor nos dá muito mais além do que aquilo que nós pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. O Senhor é aquele que vem com uma provisão muito maior. Senhor, tu és o Deus de toda provisão, Jeová Jirê, o Deus de toda provisão. Ó, Senhor, entra com provisão. Deus de cura, Jeová Rafá, aquele que traz cura de doenças emocionais, cura de doenças físicas, Senhor, cura de coisas espirituais que talvez estão amarradas, mas tu tens o poder de trazer libertação, cura e salvação. Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nessa noite nós declaramos salvação. Levante as suas mãos e declare salvação. Salvação no teu lar, salvação na tua casa, salvação nos teus vizinhos, salvação nos teus familiares. Declare salvação àquele que mora a teu lado, salvação, um amigo de trabalho, um amigo de escola. Declare salvação, que haja salvação sobre toda a nação, haja salvação, mover de salvação sobrenatural, Senhor, que os corações sejam abertos para buscar a tua face, a tua presença, que haja sede nos corações, sede, como o apóstolo pregou ainda domingo, que o Espírito Santo entre convencendo do pecado, convencendo da necessidade de salvação, convencendo os corações. Ó, Senhor, que haja uma transformação, que haja uma busca maior, que haja um desejo maior de buscar a tua face, de invocar o teu nome, a tua presença, Senhor. Ó, Deus, em o nome de Jesus, e tudo aquilo que não é teu, caia por terra, todo mal, todo ataque do diabo, toda seta, porque a tua palavra diz que onde a luz do Senhor está, as trevas não podem permanecer, as trevas não podem ficar. Onde tem a luz do Senhor, que sejamos luz, que haja a tua luz no meio dos nossos familiares, a luz do Senhor esteja na tua casa, ela seja, Senhor, presente mesmo na nossa vida, essa luz que vem de ti, essa luz que ilumina todo homem esteja sobre a nossa vida. Jesus, tu és a luz do mundo. Ó, Senhor, vem, Senhor, com a tua luz, da tua presença, essa luz da tua presença, ó, Senhor, e arranca todas as trevas, dissipa, Senhor, todo mal, toda nuvem de negra, de mal, de coisas ruins, de trevas que vem para prender, para aprisionar, Senhor. Em o nome de Jesus, nós clamamos a poder no sangue de Jesus. Levante as suas mãos e declare a poder no sangue de Jesus. Declare com fé nessa noite: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Cubra-nos com teu sangue. Ah, teu sangue que tem poder. Cubra-nos com este sangue, Senhor. Cobre as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Cobre as crianças, os jovens. Cobre os adolescentes. Cobre, Senhor, os homens, as mulheres. Cobre, Senhor, do mais velho ao mais jovem, ao bebezinho que ainda está no ventre. Cobre com a tua proteção, Senhor. Cobre-nos debaixo da tua proteção. Tua palavra diz: debaixo das tuas asas nós estamos seguros. O Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente na tribulação. Nós não somos abalados, mas somos guardados, estamos fortalecidos, Senhor, da tua presença, somos fortalecidos, somos abençoados, somos renovados, temos paz, temos alegria. Tu és um Deus vivo e poderoso. Reina, continua reinando. Levante as suas mãos e declare: reina, Senhor, reina em Antuérpia, reina em Tornaut, reina em Bruxelas, reina em Liege, reina em Mons, reina, Senhor, sobre toda a Bélgica, nos quatro cantos desta nação. Reina, Senhor, reina, continua reinando, continua invadindo os quarteirões, continua invadindo as casas, continua invadindo o estrangeiro, continua salvando, continua
agindo, continua operando no meio do nacional, do belga, continua operando, Senhor, no meio dos flamãos, continua operando no meio dos que são francofones, continua operando no meio dos estrangeiros, pouco importa qual seja a nação, continua agindo, continua operando, continua renovando, fortalecendo, abençoando, levantando a tua igreja de uma maneira poderosa. Senhor, vai agindo poderosamente. As portas do inferno não podem impedir o avanço da tua igreja. As portas do inferno não podem contra a igreja do Senhor. Nós declaramos nessa noite a poder no sangue de Jesus, as portas abertas, o evangelho sendo espalhado nos 4 cantos dessa nação, tudo aquilo que é do mal, intriga, inveja, maldição, palavra contrária, caia por terra agora em nome de Jesus, que o reino de Deus seja estabelecido, a casa do Senhor, o reino de Deus estabelecido. Senhor, continua agindo poderosamente, desperta as casas, os lares, as famílias, desperta na oração, desperta na busca, desperta no avivamento, derrama este avivamento sobre nós, Senhor, a começar de nós. Quebra corações, quebra. Senhor, que o Senhor cresça, que nós venhamos a diminuir, que o Senhor cresça, o teu nome seja estabelecido, o teu nome seja estabelecido nos 4 cantos dessa nação, em toda a Europa, seja estabelecido o teu nome. Tem misericórdia, Senhor, desta nação, tem misericórdias das nações, tantos têm se afastado da tua presença, mas nós clamamos por um avivamento, clamamos nessa noite como igreja do Senhor, unidos em oração, cada um nos seus lares, nas suas casas, levante as suas mãos e declare que haja um mover sobrenatural do Senhor nesses dias, que os anjos do Senhor estejam agindo, o Espírito Santo soprando sobre toda a Europa, soprando sobre o Brasil, soprando sobre as nações, soprando teu espírito de avivamento. Haja o avivamento, haja um despertar de homens e mulheres. Levanta, Senhor, tira todo o mal, despedaça todo o jugo, toda a corrente, que a unção do Senhor quebre todo o jugo, todo o mal, toda a corrente, todas as cadeias, tudo aquilo que atrapalha o avanço do evangelho, o avanço da obra do Senhor, que as igrejas sejam abertas, que as portas do evangelho sejam escancaradas, que haja um mover sobrenatural. Nós clamamos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia, aleluia, graças a Deus, aquele que ouve a nossa oração, amém? Podemos ter a certeza que Deus é aquele que ouve a oração nenhuma fica perdida, né? São sementes que são lançadas no reino espiritual, e mesmo que você não esteja vendo, né? O Senhor está agindo, Ele está trabalhando de uma maneira poderosa, agora mesmo, amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria nessa noite de falar sobre um assunto que é muito interessante, né, que eu tenho pesquisado um pouco sobre ele, tenho pensado um pouco sobre ele nessa noite, e gostaria de falar, de compartilhar com você, é claro, baseando na palavra de Deus, né, palavra de Deus que não volta vazia. A palavra do homem às vezes desaparece, né, mas a palavra de Deus jamais. Ela faz, ela prospera, ela trabalha, que ela possa adentrar no teu coração nessa noite, como tem entrado no meu coração, né, porque Deus, Ele fala com aquele que Ele vai usar, né? Ele fala comigo primeiro, para que eu possa transmitir a você, e eu transmitindo a você também sou abençoada ao mesmo tempo com essa palavra. Então, abre bem os seus ouvidos, quero que você preste bem atenção nessa palavra de hoje, que ela possa abençoar você, sua casa e a sua família, amém? Eu vou falar, como você viu aí, talvez o tema, talvez você tenha visto, talvez não, o tema do grupo de hoje se chama resiliência. Resiliência, essa palavra que talvez você não conheça, talvez alguns conheçam, né? Essa palavra, talvez para alguns seja uma palavra nova, uma palavra que talvez você nunca ouviu, mas é uma palavra que está muito na atualidade, a palavra resiliência. A palavra resiliência quer dizer quando você sai de um trauma, quando você sai de um estresse muito grande que você sofre, e então você dá a volta por cima.
Então, a resiliência é a capacidade de dar a volta por cima quando você sofre um dano muito, que te fere muito, quando você passa por um problema muito difícil, uma situação que te causa um profundo estresse, uma tristeza muito grande, quando você passa uma aflição, que você tem aquela impressão que você está destruído, né? No português de Portugal, destroçado, né? Como se você tivesse destruído mesmo, como se você não tivesse força, você tem aquela impressão de estar acabado, de estar dilacerado, destruído, destroçado, né? Aquele estresse violento, aquele medo de perda, aquela sensação ruim que você passa, mas que você não fica nesse estado. A resiliência é você passar por uma tribulação, uma luta, um estresse, um trauma, um problema marcante, mas você tem a capacidade de dar a volta por cima, a capacidade de se levantar, de dizer, eu passei por isso, mas eu tirei uma lição e eu estou de pé novamente. E esse tema é muito lindo, maravilhoso, né? A resiliência, porque Deus, ele nos dá essa capacidade a todo ser humano. Isso é algo que está dentro do ser humano, né? A resiliência, essa capacidade que nós temos de dar a volta por cima, de dizer, não vou ficar prostrado, não vou ficar caído. Eu sofri, eu chorei, tive um luto, foi difícil, às vezes alguns dias, às vezes semanas, eu não sei, né? Por quanto tempo talvez você passou uma situação de conflito, de tristeza, de depressão até, de trauma, de estresse, mas essa capacidade que Deus nos dá de dar a volta por cima, de aprender com as dificuldades e de nos levantarmos. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Você tem essa capacidade como ser humano, como imagem e semelhança de Deus, de se levantar, de ficar de pé, de aprender com as coisas que aconteceram ruins, né? Todos nós temos um dia mau, todos nós temos um dia difícil, um dia de lutas, de dificuldade, mas eu quero que você saiba hoje que você tem a capacidade de se colocar de pé, de se levantar de um problema. Você tem sim. O diabo tenta jogar pensamentos que você não pode, que você vai ficar prostrado, que você vai ficar destruído, que você não tem mais força, que você nunca mais vai ter alegria, nunca mais vai ter paz, nunca mais vai ter amigo, nunca mais vai ter isso ou aquilo. Não, eu vim aqui para te dizer hoje que Deus te deu uma coisa chamada resiliência. Você tem a capacidade de dar a volta por cima e de se colocar de pé. É maravilhoso, não é verdade? E você sabe, todo ser humano tem essa capacidade. Os crentes e os não crentes. Aqueles que creem e aqueles que não creem. É verdade, você sabe que muitas pessoas viveram o Holocausto, por exemplo. 6 milhões de judeus morreram no Holocausto durante a guerra. Mas muitos que escaparam decidiram perdoar, decidiram dar a volta por cima, decidiram fazer uma nova história, viver novos começos. Alguns foram para outros países e fundaram famílias, tiveram seus netos, seus filhos, tiveram sua vida normal. Então, o ser humano é dotado por Deus, querendo ou não, acreditando ou não, dessa resiliência, dessa força que Deus é que nos dá, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, essa força de levantar, essa força de dar a volta por cima, essa força de levantarmos e recomeçarmos. Deus nos dá isso. E com a ajuda de Deus, você que conhece o Senhor, você que conhece a palavra de Deus, você que tem fé que foi colocada aí no seu coração, muito mais força, muito mais resiliência você pode ter. Por quê? Porque Deus te fortalece, não é? A palavra de Deus diz que Ele nos fortalece. A palavra de Deus diz, eu vou ler aqui para você em Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz assim: os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias, sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham
e não perdem as forças. É um versículo que é muito conhecido, né? Então, aquele que espera em Deus, ele renova as suas forças. Ele não perde força, ele renova. É a resiliência. Você sobe, você voa, você vai para planos mais altos, para aquilo que Deus planejou e sonhou para você. Então, é maravilhoso essa palavra, né? Essa palavra resiliência é uma coisa maravilhosa. Talvez você não a conhecia. Então, quero deixar para você uma história maravilhosa de alguém que teve essa capacidade de dar a volta por cima. Um personagem da Bíblia maravilhoso que eu particularmente amo, né? Eu sempre falo quando eu prego sobre ele, muitas vezes já preguei sobre esse personagem da Bíblia, um personagem que está no Velho Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo 37 até o capítulo 50. São aí vários capítulos da Bíblia que vão contar, narrar a história desse personagem. E se a palavra de Deus nos dá tanta informação a respeito de um homem de Deus, a respeito desse jovem, né, que se tornou um homem importante na história de Israel, na história do povo de Deus, né? Quando o povo ainda ia ser o povo de Israel, né? Ele foi aquele que levou a família de Jacó para o Egito, aquele que protegeu a família de Jacó durante a fome, esse instrumento de Deus, né? Se há tanto narrado sobre essa história, é porque ela é para nós, é para nos edificar, é para nos abençoar, é porque tem muitos exemplos maravilhosos dentro dessa história que podemos tirar para nós. E hoje eu gostaria de tirar sobre a resiliência, esse poder de dar a volta por cima, de dizer, não, Deus tem coisas para mim, não, eu vou chegar aonde eu tenho que chegar, né? De não ficar se lamentando, murmurando, na depressão, na tristeza, no trauma, no problema, mas de evoluir, de ir para frente, de avançar nessa capacidade que Deus nos dá. Então, não sei se você sabe, se você tem sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 37, em diante, até os 50, vai nos contar a história de José, meu personagem, um dos meus personagens bíblicos favoritos, né? Então, eu vou resumir, não dá pra gente ler tudo, eu vou resumir essa história para você. Um rapaz que era filho de Jacó, né? Abraão, Isaac, Jacó, os pais do povo de Deus, né, do Israel de Deus. Então, Abraão, que gera Isaac, Isaac, que gera Jacó, e Jacó, que gera muitos filhos, que são as tribos de Israel, né? Depois a gente vai estudando, conforme a gente vai entrando no Velho Testamento. Então, não tem tempo de eu te explicar tudo, mas fica comigo e segue o máximo possível dessa história. E depois você pode ler aí na sua casa, estudar durante essa semana, essa história maravilhosa de alguém que foi resiliente, né? Alguém que soube dar a volta por cima. Você pode estudar com mais detalhes. Então, a gente vê aqui um dos filhos de Jacó, que é José, né? Esse filho que é, vamos dizer assim, preferido de Jacó, né? Jacó amava muito José. Ele amava José primeiro também porque ele era filho da mulher que ele mais amou, né? Pode ser que seja por isso, mas ele amava muito José. Eu creio que Jacó amava todos os seus filhos, mas apesar de ele amar todos os seus filhos, ele de certa maneira errou, dando preferência a um só, né? Ele dava muita preferência a José. José era um filho tão amado, ele fazia questão de mostrar que ele era um filho tão amado, filho da sua velhice, um filho tão querido, e ele fez roupa diferente para ele, ele era diferente, assim, dos outros irmãos, ele estudava mais, ele era mais queridinho, né? E a Bíblia nos diz que ele era um jovem que tinha muitos sonhos. E é interessante que os sonhos não eram simplesmente de José, os sonhos vinham da parte de Deus. Mas talvez por ser jovem, adolescente, né? Não saber como falar, ou falar por inocência, ele acabava provocando inveja nos irmãos, os irmãos que trabalhavam duro, que trabalhavam com os animais, que trabalhavam talvez plantando também, e causava aquela inveja nos irmãos. Ele era preferido pelo pai, ele tinha uma roupa diferente, né? Ele tinha uns sonhos estranhos, como que os irmãos, a mãe, o pai, todo mundo ia se dobrar diante dele, como se ele fosse ser levantado e tal, e ninguém aguentava mais aquela situação, aquela história,
história, né? Aquele rapaz daquele jeito, né? Tão assim, cheio de si, tão cheio de autoestima. Ele sabia que o pai o amava, ele sabia que Deus dava sonhos para ele, né? Então, isso às vezes incomoda, né? Existem 3 coisas aí na história de José que eu acho muito interessante. Eu ouvi um pastor falar uma vez, né, que às vezes as pessoas têm inveja, né, a inveja que veio dos irmãos, o pastor estava falando sobre isso, a inveja que veio dos seus familiares, dos seus irmãos, e falando que você pode despertar inveja por parte das pessoas para com você por 3 motivos. Primeiro, se você tem sonhos, se você tem visão, né? Alguém que tem visão do futuro, alguém que tem sonho, ele normalmente desperta inveja, né? Uma pessoa que tem uma capa diferente, quer dizer, a capa é o símbolo da autoridade. Uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que tem capa, essa pessoa também causa inveja. Muitas vezes as pessoas têm inveja, né? E uma pessoa, então, que tem sonhos, visão, uma pessoa que tem a capa e uma pessoa que é muito amada. E uma pessoa que é muito amada. E José era muito amado. E isso despertava inveja nos seus irmãos. Então, nós sabemos a história, os irmãos pegam ele, ficam com raiva dele. Nós vamos matar esse moleque, vamos matar, ele é insuportável. E o pai manda ele ir atrás dos irmãos para saber como eles estão, que eles tinham se afastado. E ele vai lá pegar informações dos irmãos, né, para saber como eles estão. E aí, eles estão reunidos, eles falam, lá vem o sonhador, né? É hoje que a gente acaba com ele, é hoje que a gente vai acabar com a raça dele. E aí eles jogam ele num poço, né? Rasgam as vestes de José e vendem José como escravo, né? Por uma caravana que está passando ali. Então que é uma providência de Deus, com certeza, essa caravana, e eles vendem José para essa caravana que parte para o Egito. Ele é levado embora, então, como escravo. Imagina o terror desse rapaz, imagina você o terror desse adolescente, né? O meu pai, e os meus irmãos, por que os meus irmãos estão fazendo isso comigo? Né? Ser vendido como escravo, ser amarrado, ser levado, né? E aí, para enganar o pai, eles vão rasgar a túnica dele colorida, eles vão passar no sangue de um animal e vão levar para o pai. O pai vai chorar muito tempo por José, né? Vai quebrar o coração daquele pai, e assim vai. Então a história vai começar por aí, e aí ele é vendido, então, para Potifar, que é um homem muito importante no Egito. E eu acho muito interessante, porque a palavra de Deus diz o seguinte, no capítulo 39, já estou avançando bem rápido, o capítulo 39 diz assim, que quando José foi levado para o Egito, ele foi vendido pelos ismaelitas, que o tinham levado para lá, ao egípcio Potifar, que era oficial de Faraó e comandante da guarda. Mas a palavra de Deus diz no versículo 2, e é isso que eu quero que você guarde aí no seu coração e grife na sua Bíblia: o Senhor estava com José. Imagina a dor desse rapaz de ser vendido pelos seus próprios irmãos. Que traição, que dor, né? Que facada nas costas, que dificuldade, que trauma. Mas a Bíblia diz que ele não ficou sozinho, ele não ficou abandonado. E eu quero dizer para você isso hoje. Mesmo que você passe por uma situação muito difícil, mesmo que você venha sofrer um trauma muito grande. Olha, José, ele passou por uma situação muito ruim de humilhação, de sendo vendido como um escravo, né? Um rapaz que era muito amado pelo pai, pela sua mãe, pelo seu pai, que foi vendido. Ainda que você passe um trauma muito grande, um sofrimento muito grande, saiba que Deus não nos deixa e Ele não nos abandona. Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias, até o final de tudo, até o fim dos tempos, a consumação dos séculos. Então você não está sozinho. Você pode dizer isso em voz alta: eu não estou sozinha, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo, Ele está com você, pouco importa a situação que você se encontre. E aí vem a resiliência na vida de José. Ele dá a volta por cima.
Ele é vendido como escravo, mas ele não fica lamentando, chorando, sem comer. Ai, agora eu não como mais, eu faço greve de fome. Ai, eu quero meu pai, eu quero minha mãe, eu quero meu pai, eu quero minha mãe. Ele não fica assim, ele não fica se lamentando, ele não fica chorando. Ele dá a volta por cima. Ele vai ser o melhor servo da casa. Ele vai ser um rapaz trabalhador. Ele vai influenciar o lugar onde ele está, ele aproveita aquela oportunidade para se levantar, para falar, eu vou ser o melhor escravo então, eu vou trabalhar bem nessa casa, eu vou fazer o meu melhor. E ele foi tão bom escravo, tão bom servo, que Potifar tinha confiança nele. É a resiliência, é saber dar volta por cima. Ele era escravo, ele foi vendido, a identidade dele foi como que roubada, aquela vida fácil foi roubada dele, o amor do pai, da família foi roubado, o diabo tentou destruir, mas ele deu a volta por cima do trauma de ter sido lançado do poço, de ter sido vendido pelos próprios irmãos. Ele dá a volta por cima e ele se torna um bom servo, um bom escravo, e ele começa então a agradar Potifar. Potifar diz: esse rapaz é inteligente, a ele eu vou dar tudo nas mãos dele, ele vai governar minha casa toda, todos os meus servos, ele vai ter controle da comida, ele vai ter controle da água, ele vai ter controle das coisas todas aqui, porque ele é alguém que é abençoado. Potifar viu que ele era abençoado. Ele deu a volta por cima, é resiliência. Mas aí acontece outro drama, acontece outro problema. Quando a gente vê, né, a mulher de Potifar vai dar de cima de José, daquele rapaz bonito, daquele rapaz formoso, daquele rapaz inteligente, daquele rapaz que amava Deus, que amava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele decidiu não fazer nada errado, né? A mulher dá de cima dele, ele foge do mal, ele foge da tentação. Quantos de nós, às vezes, não fugimos do mal e da tentação? Muitas vezes, trazemos coisas ruins para nós mesmos porque não fugimos do mal, porque não fugimos da tentação, cedemos à tentação, cedemos ao pecado, né? E temos consequências graves, tristes das coisas que fazemos. Mas a palavra de Deus diz que José, ele fugiu do mal. E isso fez com que a mulher ficasse furiosa, inventasse uma história, né? Para que ele fosse preso. E aí um trauma grande vem também sobre José. Ele é mal julgado, ele é condenado a ficar para prisão, a ir para prisão, ele é preso, ele é lançado no cárcere. Hoje a gente vê, né, alguns filmes, a gente vê prisões que tem até televisão, prisão que faz o povo trabalhar, né, trabalhos manuais, eles têm comida, eles têm almoço, café, janta, não é? Claro, a comida da casa deles, mas eles têm tudo. Mas aqui na época de José, as masmorras do Egito, era horrível, é masmorra, é lugar horrível, é lugar onde só se sai dali por um milagre realmente, ou morre. Pega lepra, pega doenças, porque está na umidade, não se vê o sol, se come mal, pode pegar todo tipo de enfermidade. Imagina o trauma de um rapaz que dormia bem, de um rapaz que comia bem, de um rapaz que era amado pelo pai, de um rapaz que tinha até roupas diferentes, um rapaz que tinha os sonhos de Deus, né? Que sonhava coisas espetaculares. Imagina o trauma, imagina o estresse de ser preso, de ser lançado injustamente em cadeias, né? Que tribulação, que luta, que dificuldade. Mas aí vem a resiliência de novo, esse poder que Deus nos dá de nos levantarmos, de dar a volta por cima. Ele se levantou, ele disse: eu vou ser o melhor servo dessa prisão, eu vou ser o melhor aqui, eu vou trabalhar, eu vou ganhar a confiança do carcereiro. E foi assim que aconteceu. A Bíblia diz, eu acho tão lindo, olha só, no capítulo 39, no versículo 21, no 20, finalzinho do 20, diz assim: ele ficou na prisão, José,
E o 21 diz, mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele. Aleluia! Deus está comigo, Ele está com você, Ele te vê nos teus sofrimentos, Ele te vê nas tuas alegrias. Deus, Ele te vê num estresse talvez profundo que você passe, numa dor, num luto, numa enfermidade, numa situação que você não entende, mas Deus, Ele nos vê, Ele nos alcança com a sua graça maravilhosa, Ele nos ama, Ele tem planos e as dificuldades, entenda isso nessa noite, as dificuldades são uma forma de Deus trabalhar em nós. Se não tivesse nada que acontecesse, se a nossa vida fosse só sombra e água fresca, alegria, paz, dinheiro, prosperidade, não seríamos trabalhados nas situações. As situações, elas nos levam para perto de Deus, elas devem nos levar para perto de Deus. Temos que aprender com as situações, com os problemas, com as lutas, com as dificuldades, para que elas nos levem para algo melhor que Deus preparou para nós. As coisas ruins não acontecem na nossa vida por acaso, elas acontecem com a permissão de Deus, porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as ruins, Jó disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender que até com as pedras que somos apedrejados, podemos fazer um altar a Deus, podemos aprender, e é difícil, não pense que eu acho fácil. É porque a senhora não sabe o que eu estou passando. Você não sabe da minha luta. Você não sabe da minha dificuldade. Eu sei que existem pessoas que passam coisas terríveis, terríveis. Ainda hoje eu estava vendo algumas reportagens sobre o Holocausto. Pessoas que sofreram, pessoas que perderam tudo, perderam seus filhos, pessoas que perderam seus bebês, pessoas que perderam seus pais, suas mães, perderam tudo do dia para a noite, né? Mas se levantaram, tiveram a capacidade de se levantar, resiliência, a força de se levantar e escrever uma nova história, né? Deus te dá essa força, você filho, você filha de Deus, né? Eu acho lindo o Salmo 37, 24. Salmo 37, 24 diz assim, que o homem bom pode tropeçar, mas não ficará caído, pois o Senhor segura a sua mão e o ajuda a levantar-se. Ai, que lindo, vou ler de novo. O homem bom pode até tropeçar, mas não ficará caído, porque o Senhor segura a sua mão e o ajuda a se levantar. Que maravilha a palavra de Deus. O Senhor segura a tua mão, Ele te ajuda a se levantar, resiliência, Ele te dá a força de dar a volta por cima, apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas, dos confrontos dessa vida. Tem problemas que são por causa do pecado, por causa do mundo que jaz no maligno, mas tudo na nossa vida nos ensina alguma coisa e nos faz mais forte e nos faz vitoriosos. Deus nos leva a coisas maiores. Então, o importante é quando você passar uma luta, uma dificuldade, um trauma, um estresse, é você não ficar prostrado, é você não ficar reclamando, é você não ficar falando, murmurando, né? Na murmuração, Deus não se encontra na murmuração, mas é você levantar-se, dar a volta por cima, né? Você sabe que algumas das características de pessoas que são resilientes, todos nós temos essa resiliência em nós. O ser humano tem esse poder de resiliência, de dar a volta por cima. Alguns menos, alguns mais fortes, mas você pode desenvolver essa atitude em você. As pessoas que são mais otimistas, por exemplo, elas são resilientes. Talvez você diga assim, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que fica, tudo tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá chovendo, tá lindo, tá frio, tá lindo, tá sol, tá lindo, tudo tá lindo, ai que bom, tá
talvez você não é assim, mas isso não significa otimista. Otimista é que sabe tirar o lado bom das coisas, né? Pessoa otimista, mesmo que ela chore um dia, mas ela fala, não, vou mudar essa situação, vou reverter, se isso aconteceu, mas eu não vou ficar na tristeza, eu vou me encher de alegria, eu vou me fortalecer em Deus, eu vou pensar coisas boas, eu vou para frente, eu vou me levantar, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir. É importante você ser otimista, é importante você ter senso de humor, né? Não significa que você vai rir para tudo, mas ter um pouco de senso de humor, falar, não, caí, mas tô de pé, vou me levantar, Deus vai me ajudar, né? Você ter gratidão, outra coisa importante, tenha gratidão. Agradeça a Deus que você está vivo, agradeça a Deus que você tem saúde, agradeça a Deus pelas coisas boas, você tem família, você tem onde dormir, você tem uma cama, você tem uma coberta, agradeça a Deus pelo sol, pela chuva, agradeça a Deus por um dia de vida, agradeça porque você não está doente, você não está hospitalizado, agradeça porque você é abençoado, porque você tem salvação, porque as misericórdias se renovaram sobre a tua vida hoje, agradeça a Deus, né? Agradeça por tudo. E a pessoa que é resiliente, ela tem uma autoestima boa, ela sabe dar valor a si mesma, não é só a autoimagem, né, boa, eu me acho linda, eu me acho isso, eu me acho inteligente, não é isso não é só isso, você se acha inteligente, você se acha bonito, mas você também dá valor àquilo que você é, a você mesmo. Eu sou criado, imagem e semelhança de Deus, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu sou importante aos olhos do meu Deus. Meu Deus se preocupa comigo, Ele me ama, Ele me ajuda a vencer, eu sou mais que vencedor. Eu acho lindo, né? A palavra de Deus, como ela é maravilhosa, como ela é perfeita. Sabe, no Salmo 92, versículo 12, eu até anotei aqui porque eu achei maravilhoso. Salmo 92 diz assim, que o justo florescerá como a palmeira. Você já ouviu essa expressão da Bíblia, né? Da palavra de Deus? O justo florescerá como a palmeira. Eu até marquei aqui, Salmo 92, 12. A versão que eu usei aqui é o justo florescerá como a palmeira, mas eu vou ler na outra versão, que tem lá na livraria, você pode comprar essa Bíblia. Mas as pessoas que amam ao Senhor crescerão e darão frutos como a palmeira. Então, o justo floresce como a palmeira, né? Que quer dizer assim, por que a palavra de Deus compara com a palmeira, né? Por que compara o justo, aquele que ama o Senhor, com a palmeira? Porque a palmeira é uma árvore flexível, ela se adapta em qualquer lugar. Se é um lugar difícil, árido, ela se adapta. Se é um lugar de muita chuva, ela se adapta. Pouco importa onde o justo está, o justo do Senhor, o justo florescerá como a palmeira, quer dizer, ele é como uma árvore flexível, ele tem a capacidade de se adaptar facilmente. Em Filipenses 4:11, diz o apóstolo Paulo assim, eu aprendi a viver em qualquer situação. Ai, que palavra linda, né? Eu aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter tudo, eu já aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, quer que o meu estômago esteja satisfeito, quer esteja com fome, na fartura ou na necessidade, eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Em outras palavras, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o justo, ele floresce como a palmeira, ele é flexível, ele sabe se adaptar. Tá difícil, ele se adapta. Tá fácil, ele se adapta. Tá em luta, ele se adapta. Tá em falta, ele se adapta. Tá na perseguição, ele se adapta. Tá forte, ele se adapta. Tá na paz, ele se adapta. Tá na alegria, ele se adapta. O justo florescerá como a palmeira, ele é flexível, porque o Senhor deu a ele essa resiliência de mesmo em tempos de dificuldade dar a volta por cima e ficar de pé. É lindo, porque diz assim, que a palmeira perde suas folhas durante o ano, né? Mas ela continua crescendo. Então, mesmo que hajam momentos de perda, mesmo que hajam momentos de desânimo, de tribulação, de dificuldade, você
continua crescendo. Que maravilha, né? Temos ciclos na nossa vida, ciclos de dificuldades, ciclos de momentos mais felizes, mais fáceis, mas em todo o tempo nós crescemos, nós avançamos. E em terceiro lugar, a palmeira é uma árvore difícil de se derrubar. Maravilha! Porque ela tem raízes que são profundas e que se alojam em lugares seguros. Será que você tem sido como a palmeira, né? Flexível. Será que você tem sido como a palmeira, que continua crescendo mesmo em ciclos difíceis? Será que você tem sido como a palmeira, que é uma árvore difícil de se derrubar, né? Que Deus nos dê essa graça, que mesmo em momentos difíceis, de lutas, de dificuldades, nós possamos dar a volta por cima e levantarmos, irmos em direção àquilo que Deus tem para nós. Por isso que é preciso ter perseverança, né? Uma das partes da resiliência é aquele que tem perseverança. Você precisa continuar, você precisa ter perseverança. Você não pode parar. O justo não deve olhar para trás. Aquele que retrocede, Deus não tem prazer, né? E se recuperando no meio da crise, né? Crendo que Deus te fortalece. Você que tem fé, você que busca Deus, você que sabe orar, jejuar, buscar, né? Continue avançando. E voltando à história de José, ele foi um bom prisioneiro, ele foi um bom servo do carcereiro, e Deus mudou a sorte de José numa noite em que 2 homens sonharam. Oh, coisa tremenda, 2 homens sonharam, e aí ele traduz os sonhos. Um morre, um é levantado para a direita lá de Faraó, o copeiro de Faraó. Depois a história continua, parece que não vai ter mudança. Mas Deus já preparou aquilo que vai chegar. Talvez você ainda está saindo do ciclo de dificuldade. Mas tem uma luz lá no fim do túnel. Comece a se levantar, porque o Senhor tem vitória para você. A vitória de Deus está chegando. Ela está mais perto do que você imagina, né? Ao cheiro das águas brotará, meu marido disse hoje. Ao cheiro, o pau está seco, parece que não vai dar mais nada, mas ao cheiro das águas brota. Às vezes eu cuido das minhas orquídeas aqui em casa. Você olha e fala, morreu. Agora morreu, caiu todas as flores, parece que está tudo seco. Até as folhas estão ficando amarelas. Mas você põe água, você põe adubo, você vai conversando com a plantinha e dali a pouco ela revive, ela fica carregada de flor. Ao cheiro das águas brota. O Senhor tem coisas maravilhosas chegando, né? Para todos nós, e é hora de nos levantarmos. E então Faraó sonha, a sorte de José muda completamente, e em Gênesis 41, depois que ele identifica o sonho de Faraó, que ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó diz assim: será que encontraríamos alguém como esse homem em todo o reino, um homem no qual se encontra o Espírito de Deus? Em seguida, Faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Então ele se torna o segundo no reino, ele se torna o homem mais importante depois de Faraó. Ele casa com uma moça bonita, ele tem seus filhos, ele cuida do povo, né? Ele cuida do povo para que o povo não pereça. Toda uma geração foi salva por causa de José, porque ele não ficou lamentando, mas porque ele deu a volta por cima, porque ele foi em direção aos sonhos de Deus, aquilo que Deus tinha, a resiliência, deu a volta por cima. Ele não sabia o que ia acontecer. Hoje nós sabemos, nós lemos o capítulo 50, nós lemos o capítulo 41, 42, 43, a gente sabe toda a história, tudo o que acontece com ele, mas ele não sabia, mas ele decidiu que a sua história seria diferente, mesmo sendo um servo, um escravo, a sua história seria diferente. E lá não foi diferente, ele foi o melhor dos servos de Faraó, o melhor, aquele que não veio para o Egito sem identidade. O diabo tentou destruir, arrancar a identidade, arrancar o amor próprio, arrancar o amor do pai, o amor da família, marcas,
traumas, estresse, perseguição, dor e sofrimento, mas que teve resiliência e mudou a história e se tornou o segundo homem mais importante do Egito, aquele que salva toda uma geração, aquele que salva o povo de Deus, seus irmãos. E a coisa que eu acho mais linda, Gênesis 45:4, e eu quero que você anote esse versículo e nós vamos acabar aqui. Gênesis 45, versículo 4, quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, os irmãos vão buscar comida, tem fome em toda a terra, os irmãos vão buscar comida, tem muita história aí no meio, não dá para me contar, mas aí então ele chora, ele não aguenta mais se esconder dos irmãos, e ele começa a chorar, eles não entendem nada do que está acontecendo com aquele homem, com certeza, ele era adolescente quando eles venderam, agora ele era um homem formado, um homem com certeza muito bonito, se a mulher de Faraó, de Potifar deu de cima dele, com certeza ele devia ser formoso, bonito, inteligente, sábio, sabia falar, sabia se comunicar, sabia se posicionar, ele tinha sofrido tanto, mas olha a resiliência de José, olha só José dando a volta por cima, ele podia ter matado os irmãos, ele podia ter prendido, destroçado eles, mas não, olha a resiliência de José, ele diz, eu sou José, o irmão que vocês venderam no Egito, agora nada de tristeza, e não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me mandou na frente de vocês. Eita glória! Ele sabia dar a volta por cima, ele soube perdoar, uma das coisas mais difíceis, talvez mais tão maravilhosas, para sair de um trauma, para sair de uma dor, para sair de uma angústia, de uma raiz de amargura, é preciso abrir o coração, dar a volta por cima e perdoar. Se você ouvir ainda hoje, alguns relatos de pessoas que viveram Auschwitz, que viveram Holocausto em outros lugares, até mesmo aqui na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, você vai ver que a maioria deles decidiu perdoar aqueles que tinham feito todo o mal. E isso faz mudar a história. Quem tem Deus tem a resiliência ainda mais forte, você pode ter certeza, você tem um Deus que é poderoso, que te ajuda a perdoar, a amar, a ir à frente, a olhar para trás e dizer, passei por isso, mas eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou me levantar. Tem acusações, tem calúnia, tem talvez perda de amigos, talvez perdas de pessoas queridas, talvez eu não sei qual é o tipo de dificuldade, de ciclo de dificuldade que você passou, mas é hora de você se levantar, de você deixar para trás tudo aquilo que te angustia, que te oprime, que te prende no passado. Deus tem um futuro melhor para você. Traga as coisas do passado só para como experiências, como testemunho de que você venceu, de que você foi resiliente, de que você deu a volta por cima. E Deus fará coisas maravilhosas através da sua vida, através de vocês. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você. É tanta informação, tanta coisa boa, você pode ouvir até novamente. Ouça durante essa semana, pelo menos mais uma vez, que essa palavra possa ficar no seu coração, como ficou no meu essa semana. Resiliência é a força que Deus nos dá para dar a volta por cima, para nos levantarmos, alguns das cinzas mesmo. Tantas lutas, às vezes, dificuldades, mas Deus te fez uma pessoa resiliente. Creia nisso e vá em frente. Amém? Quero orar mais uma vez por você. Pai querido, te agradecemos por esse estudo, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque sabemos, porque podemos aprender que o Senhor está conosco em todos os momentos. Alguns passando ciclos tão difíceis, alguns já venceram, alguns talvez estão presos nesses ciclos ainda, alguns meses, algumas semanas, alguns dias, talvez até alguns anos, mas Senhor, dá a cada um a força de romper, de ir à frente, de dar a volta por cima e aprender com as situações difíceis e buscar mais a tua face, porque o Senhor não deixa
nenhum homem bom prostrado. A tua palavra diz que o Senhor toma pelas mãos e o levanta. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, cada um de nós. Senhor, que essa resiliência que o Senhor colocou em cada um de nós, essa característica tão maravilhosa que está dentro de nós, que possa ser mais forte cada vez mais. Dá-nos otimismo, dá-nos gratidão, dá-nos um senso de humor aguçado, dá-nos, Senhor, uma autoestima boa, que possamos nos valorizar, que possamos ver a tua obra em nós perfeita, que possamos nos amar, que possamos nos perdoar, que possamos ir à frente, Senhor, naquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu abençoo cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Um forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês e não se esqueça, resiliência. Dê a volta por cima com a ajuda de Deus. Um forte abraço.